salientar novamente que o fórum é uma realização do Observatório das Metrópoles, do Núcleo Fortaleza, e que ele, para além de outras coisas, serve para divulgar, né, para compartilhar com a sociedade civil os trabalhos desenvolvidos no contexto do tema reforma urbana e na produção do livro que leva o mesmo título. Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo e vendo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Podemos iniciar, né, professor? Pronto, já está na tela aí o QR Code, caso queiram adquirir o livro. Esse QR Code, ele é para a versão em e-book, não é, Bruna? Isso mesmo. E aí, para fazer a compra do livro, vocês podem entrar nas redes sociais do Lapu no Instagram, que é Lapu_UFC, que lá tem informação de Pix e de contato, para poder fazer, adquirir. E aí acho que vale a pena até citar que o Observatório das Metrópoles também já está se planejando para fazer uma nova publicação, deve sair aí no ano que vem, mas aí a gente vai mantendo vocês informados. Show. Então, a professora Alexandra já encontra-se entre nós, vamos dar início, né? Hoje, o debate, como eu havia adiantado, se voltará a respeito da economia urbana, mercado de trabalho, de emprego, né, na nossa capital, Fortaleza. E hoje teremos como convidados, né, a professora Alexandra Maria Vieira Muniz, docente do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará, da graduação e pós-graduação, e pesquisadora do Observatório da Metrópole. Teremos também a presença da doutoranda em Sociologia pela UFC, Valéria Pinheiro, que também é pesquisadora no Laboratório de Estudos da Habitação, LEAB, da UFC, e diretora-presidente do Serponte, um projeto que surgiu aí no contexto emergencial da pandemia, para responder às demandas que a pandemia ou criou ou intensificou, né? E que ela vai nos contar um pouco mais a respeito, vai nos presentear aí com com essa fala. Também gostaria de saudar a presença de Adriane Monteiro, que é idealizadora do brechó Bonita de Vestir, que vai compartilhar com a gente um pouco das experiências de beneficiária do projeto Ser Ponte, e também dar as boas-vindas aqui a Cristiane Anjos, que partilhará conosco um pouco do trabalho desenvolvido no coletivo Anjos Empreendedores. Já agradecendo a equipe aqui de apoio, né, a Galadriel, a Alana, a Bruna, o Caio, todos eles que se fizeram presentes aí durante todos esses eventos do fórum, e salientar o que interessam, que o fórum ele dá assim um certificado com horas complementares, né, para quem precisa, desde que tenha 70% de presença nos encontros. Eu ver o que mais. Agradecer a presença aí do professor Alexandre, né, a professora Clélia, que se reúne aqui conosco, e, sem mais delongas, passar a palavra aqui para a professora Alexandra, para a gente dar início aos trabalhos. Tudo bem, professora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas, né? Como eu fui apresentada, né? Aqui já dispensa maiores comentários. Eu só quero agradecer esse momento aqui, né? De discussão, né? Que como o próprio nome diz, né? Por ser um fórum, né? É um espaço, né? De reflexão, né? Ligado ao determinado conteúdo, né? Que eu vou apresentar para vocês, juntamente com as demais colegas aqui, né, como Valéria, né, Adriana, né, Cristiane, e eu agradeço também, né, desde já a participação de discentes, né, de professores, né, colegas, e representantes também da sociedade, né, que se fazem aqui presentes no online. Agradeço também, né, aos organizadores, em especial, né, a professora Cléria, o professor Alexandre, né, os discentes do laboratório, né, que fazemos parte do LAPU, Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, né, a Bruna, né, a mediação que está sendo feita pelo Átila, e o Observatório das Metrópoles, né, o qual somos pesquisadores também, né, que está ligado também ao programa de pós-graduação em Geografia da UFC. Então, é uma imensa satisfação estar aqui, né,
7º e último fórum, né, de discussão, onde a gente vai aqui dialogar um pouco, né, acerca, né, da temática ligada à economia urbana, né, e ao mercado de trabalho de Fortaleza, tá certo? Eu trouxe aqui para nos guiar na discussão, né, que a gente tem um tempo limitado, né, para dar oportunidade para todos também falarem, ter um momento, né, no final também de discussões, de perguntas. Trouxe aqui alguns slides, vou aqui abrir para vocês, certo? Aí, gente, se vocês estão... Eu vou colocar aqui visualizando bem, né? Vou só colocar aqui em tela cheia, tá? Editar, visualizar, né? Modo de tela cheia, ficar melhor. A visualização da temática que a gente vai estar aí discutindo, tá? Qualquer coisa aí no chat, vocês, depois da apresentação, vocês podem falar, tá? Então, como vocês podem ver, né, esse tema, né, é algo que faz parte do nosso, né, dia a dia, né, a questão do direito ao trabalho, assim como foram discutidas outras temáticas, né, que envolvem, né, a questão principal, né, do título do livro, né, que é reforma urbana, e a questão do direito à cidade, a questão do direito ao trabalho, né, ele também perpassa, né, a questão do direito à cidade, né, não é à toa também que a gente está nesse contexto também de discussão, né, de instrumentos da política urbana, né, a questão do plano diretor de Fortaleza em sua atualização, né, procurando-se, né, se visa construir algo, né, de baixo para cima também, né, em que a sociedade venha de fato, né, construir também esse planejamento, né, para a nossa cidade, né? Então, quem teve acesso, né, ao livro, esse capítulo faz parte, né, do capítulo 7, não é, do livro, já na parte 3 de discussão, tá? Então, trouxe aqui, para começar logo esse questionamento, a política urbana de Fortaleza tem garantido o direito ao trabalho, né? E aí, como eu já ressaltei, né, na minha fala, né, esse questionamento, né, ele vai perpassar, né, a própria política urbana, né, em seu artigo 2, que tem como um dos objetivos a questão da garantia do direito ao trabalho, como a gente viu nas discussões na discussão anterior, o direito, né, ao lazer com o professor Eustógio, né, com o professor Alexandre e demais convidados, né, e também com a professora Clélia, a questão da vulnerabilidade, né, e a questão também que está sendo discutida aqui, vários viés, né, ligado, né, ao direito, né, à cidade, né, perpassando a questão do alimento, né, como foi discutido, né, também a questão da geografia, né, da alimentação, né, nesse contexto também, né, que vem sendo cada vez mais priorizada essa atenção, né, entre um dos direitos básicos, né, do cidadão, né, que é o direito à moradia, essa questão, né, dos serviços em geral na cidade, e a questão, né, do trabalho é também, né, um direito, né, garantido perante realmente ele está sendo garantido. Esse é um questionamento, né? É só na lei, né, de direito ou de fato ele está sendo, né, garantido? Porque a gente sabe, né, que moramos numa cidade, né, onde ela é a quinta, né, maior cidade em número, né, de habitantes, né, chega a quase, né, 3 milhões, mas a gente sabe que inseridos no contexto também, né, maior de desenvolvimento, né, do sistema capitalista, né, onde o próprio Marx já falava, né, do exército industrial de reserva, hoje a gente tem, né, um exército de excluídos desse mercado de trabalho, né? Então a gente vai discutir também os desafios, né, que se colocam, e o livro nessa parte, né, discute notadamente, né, devido ao momento em que foi escrito, né, o capítulo,
os impactos da pandemia, né? E eu trouxe também para o contexto atual, né, o que a gente também já tem, né, nesse período que a gente já pode, né, chamar, né, de pós-pandemia, né, após a terceira onda, né, como, né, se encontram as políticas, né, voltadas à questão, né, do mercado de trabalho. E aí eu coloquei também sobre essa questão, né, a reforma urbana, né, ela vai envolver, né, por que eu pergunto aqui sobre a política urbana? Porque o próprio título do livro, né, que é a reforma urbana, ela vai envolver, né, essas políticas, né, urbanas, essas políticas públicas, né, de reestruturação, de requalificação, né, de readequação, né, das cidades, né, e aí vai perpassar a questão, né, do direito à cidade. E como não poderia deixar de ser, né, se tratando, né, sobre essa temática, né, da economia urbana, eu trouxe aqui, né, esses dados, né, inclusive com os últimos dados, né, do PIB de 2020, né, para a gente, né, ver também, já é visível, né, através da análise dos números que trazem, né, no gráfico nessa série temporal, né, de 2002, né, até 2020, né, é visível aí um crescimento, né, inclusive nesse período, né, que é colocado, né, por Ribeiro, né, professor, né, do Observatório também das Metrópoles, é colocado como esse período, né, de até 2014, né, como um período, né, de desenvolvimentista, né? A gente vai ter, né, um contexto maior que vai refletir, né, na economia local, né, nessa relação que a gente tem entre as diferentes escalas espaciais, né? Por isso que é importante a gente entender, né, essa discussão, né, dessa temática à luz do conhecimento geográfico, que rebate diretamente, né, no território, né? Então, a crise, né, a crise econômica é instalada desde o final, né, de 2014, ela vai se acentuar, né, em 2015 e vai se apresentando como irreversível, né, ao longo de 2016 e vai se desdobrando, né, em um movimento de inflexão ultraliberal, né, como afirma, né, Ribeiro. Né? E aí a gente vai compreender o que é essa inflexão ultraliberal, né? É todo esse contexto, né, maior em que o país, né, ele se insere em enxugamento de gastos públicos, né, que vai atingir setores estratégicos, né, para o desenvolvimento econômico, né? A gente teve a questão do encolhimento do programa, né, de aceleração de crescimento, do programa Minha Casa Minha Vida, né, que inclusive, né, mudou de nome para a gestão, né, que veio posteriormente, né, a gestão, né, do Lula e da Dilma, né? Então, essas e outras políticas de redução, né, fiscal geram impactos negativos na dinâmica econômica, né, com o aumento do desemprego, a queda da renda das famílias, né, nesses anos que vão seguir. Isso vai derrubando também a taxa de crescimento do PIB. O Brasil, ele passou, né, por um processo de desaceleração muito forte da sua economia, né, nesse período, né, pós 2014, como vocês podem ver aí já pelo gráfico, né, esse comparativo do PIB, né? Em 2015 a gente vai perceber também essa quebra, né, estrutural. O consumo das famílias ela vai despencar, né? O investimento privado também vai cair ainda mais, né, a partir desse período, né? E aí vai estar embasado em quê, né? Todo esse contexto, né? Então, a crise, né, política, né? A gente vai ter um impeachment, né, em 2016 também, né, da Dilma Rousseff, da presidenta, né, uma crise de governabilidade que afeta a economia, afeta a própria gestão econômica. Então, em 2016, né, o Brasil ele enfrentava a sua pior recessão, né? Então, para a gente poder entender, né, Fortaleza nesse contexto maior, a gente precisa, né, se reportar, né, a essas questões, para a gente poder, né, refletir de forma embasada. E aí eu trago também para vocês aqui alguns dados,
né, ligado, né, à questão, né, do valor adicionado bruto, né, em Fortaleza. E é perceptível, né, como vocês podem visualizar, né, a representatividade, né, que tem notadamente, né, os setores, né, dos serviços, né, como vocês podem ver, né, esse aqui em azul escuro. E também, né, tem sua participação, né, relevante, né, a administração pública, né? E como não poderia também deixar de ressaltar, né, a participação também da indústria. E aí a gente vai vendo aqui, ó, de 2019 para 2020, já uma queda, né, na participação ó, no setor industrial, né? A gente vai vendo aí também esse reflexo, né, nos setores econômicos devido a esse contexto maior. O mercado de trabalho, eu trouxe aqui o último dado, né, nessa variação entre admitidos e desligados, né, no mercado de trabalho de Fortaleza, de abril de 2023. Então, é notório, né, a participação, né, na empregabilidade ligado aos serviços, né, como vocês podem ver. A nossa economia, a economia, né, de Fortaleza, né, ela hoje Fortaleza é considerada, né, uma metrópole terciária, né, onde se destaca na economia, né, de Fortaleza o comércio, né, os serviços, né, mas e aí dentro mas a indústria ela também tem seu papel relevante, né? Como a gente sabe, né, foi notadamente até a atuação também, quando entra a atuação planejada, né, do Estado, né, investindo, né, no setor secundário, né, nos anos 60, nos anos 70, né, a implantação do distrito industrial, depois dos primeiros locos, né, do desenvolvimento industrial na capital, né, notadamente a Avenida Francisco Sá, né, Mucuripe, né, e várias outras localidades da capital. A gente vai ter também essa difusão para a região metropolitana, mas a gente vai se deter aqui na discussão ligado, né, à Fortaleza. E dentro da indústria, a gente tem a participação, né, do setor de construção, né, civil, né, que tem bastante representatividade também no estoque, né, de emprego, se você junta a indústria, né, com construção, né, então a gente vai ter uma representatividade ainda maior. E aqui eu trouxe também esse gráfico, né, para mostrar um pouco, né, dessa dinâmica, né, do mercado de trabalho, né, já que o capítulo ele se voltou para analisar nesse período da pandemia, né? Então vocês podem ver, né, como, né, atrelado a esse contexto maior que eu falei para vocês, né, de crise, né, econômica e social, a pandemia, né, ela vem acentuar mais ainda este quadro, né, de crise. Né? Não é somente a pandemia que foi, né, a responsável por queda, né, por demissões, por desligamentos, né? Claro que ela veio acentuar, mas era um processo já em curso, né? Então, essa crise econômica e social que se acentuou na pandemia, ela tenha ocasionado o quê? Né? Esse aumento da desigualdade, né? Em várias escalas espaciais geográficas, né? No Brasil, né? Com o desmonte, né, de vários setores econômicos, né? A gente vai ver o desmantelamento do sistema de proteção social, o achatamento, né, do salário mínimo, né? A perda maior, né, do poder, né, de compra, o aumento da informalidade, né, do desemprego, da pobreza, né? Isso revelou, né, o despreparo, né, para o enfrentamento, né, da pandemia, né, da Covid-19. Então, essa crise, né, essa crise econômica e social, ela atingiu desigualmente, né, a população, né, ampliando o número de desempregados, né, de sem-tetos, ou seja, né, dos excluídos do mercado de trabalho, né? Também dos excluídos, né, do acesso à moradia, à infraestrutura, ao saneamento básico, né, serviço de saúde, de educação, né, de qualidade, também de segurança, de justiça. Então, principalmente aquelas situações vulneráveis, né, que a gente vai ver que são mais atingidos por essa
crise também que afeta o mercado de trabalho, que foi acentuado pela pandemia, né? Se você for olhar detalhadamente, é porque a gente não tem o tempo, né, necessário para analisar detalhadamente, mas só pegando aqui o de 2020, né, a gente vai ter aí, né, o número, né, de admitidos e desligados, né? É muito maior o de desligados aí na indústria, como vocês podem perceber, né? E aí a gente vai vendo como, né, quais são os impactos, né, na pandemia no trabalho formal, né? Porque a gente sabe, né, que o trabalho informal no circuito inferior da economia, como nos fala Milton Santos, né? O trabalho informal no circuito inferior da economia, ele é muito representativo, né? Como a gente vai ver mais à frente, mas aqui a gente analisou no material que tem no livro, né? Os impactos da pandemia no trabalho formal. E foi visível, né? Fazendo uma síntese aqui do gráfico com relação aos empregos admitidos, desligados, e o saldo em Fortaleza, foi visível como foi acompanhando, né, os períodos, né, de maior pico, né, da pandemia, né, com relação, né, seja com relação a óbitos, seja com relação, né, a casos, né, registrados, né, e as suas consequências mesmo que teve, né, com relação ao próprio dia a dia na cidade, com os decretos, com os lockdowns, né, e isso como refletiu na economia, né, com o fechamento, né, com fechamento também de indústrias, demissões, né, acordos feitos, né, porque só se permitiu aquelas atividades essenciais. Então, teve também um aumento, também uma diferenciação com relação a alguns setores ligados ao TI, né, ligado ao e-commerce, né, porque tem serviços básicos também, né, que se mantiveram. E aí o estoque de empregos em Fortaleza, né, como vocês podem ver, né, olha só, a gente vai ter, né, notadamente, né, a partir de março de 2020, né, que é decretado mesmo, né, a pandemia aqui no estado, né, com o anúncio, né, e o início dos decretos, né, e aí vocês já podem ver que já embora tenha sido, né, no meio aí do mês de março, né, já refletiu no estoque de empregos e foi caindo ainda mais, né, no decorrer da pandemia, né, em seus picos. E aí, né, quando eu peguei e acrescentei dados, né, de 2023, embora não tenha no livro, né, porque no período de entrega do material, né, a gente não estava com os dados ainda de abril de 2023, que a gente ainda não tinha chegado nesse contexto, né? Mas é importante, né, pela análise que já foi feita, né, as conclusões de que, além do impacto, né, da pandemia e do contexto maior, né, do país, a gente vai ter o quê? Né? As próprias variações também, né, no mercado de trabalho que a gente tem, né, dos períodos, né, sazonais. A gente vai ter, né, alguns eventos, né, Black Friday, né, também final de ano, né, que acaba também se contratando, né, maior número também de trabalhadores, então tem que se levar em conta também nas análises, né, essas variações sazonais. Então, há uma série de desafios no mercado de trabalho que a gente, né, precisa estar atento, né, para enfrentar, né? Um deles é a questão, né, da informalidade. Aqui eu peguei os dados, né, também do Ceará, né, e alguns encartes de jornal, como vocês podem ver, mais da metade, né, aí 52,7% dos trabalhadores do Ceará estão na informalidade, né, em números absolutos, né, pessoas, né, ocupadas informalmente, 1.856 mil pessoas, conforme dados da PNAD, né, o desemprego, né, também, né, perpassa a questão dos desafios, né, que precisamos, né, também explicitar. O desemprego cresce no Ceará no primeiro trimestre, como aponta os dados da PNAD, né, eu também pesquisei e trouxe aqui dados, né, recentes da taxa de desocupação, 9,6%, né,